gente, essa entrevista vai chamar a sua atenção, porque você conhece o meu entrevistado. Ele foi candidato a prefeito de Maceió com ideias socialistas. É um pensador, é um professor de história que conhece o nosso bastidor político. Quem é que manda, quem não manda, como é que funciona, como é que se anda nesse bastidor. Depois foi candidato, ele teve 15 mil votos como candidato a prefeito, depois foi candidato a deputado estadual, ainda com esse mesmo pensamento, com esse viés político, com a ideologia que marca a sua formação profissional e acadêmica e na sala de aula como professor. Teve 5 mil votos como candidato a deputado estadual e agora volta, trabalha forte nos bastidores políticos. O meu entrevistado de hoje é Gustavo Pessoa. E eu vou começar já com uma provocação que vai vir na campanha eleitoral. Gustavo, primeiro quero dizer que é uma honra entrevistar o senhor novamente, já o fiz algumas vezes. Gosto de falar com esse baiano que conhece a geografia política do Nordeste e particularmente de Alagoas. Quero saber do senhor se o socialista, o sujeito que pensa numa Alagoas, numa Maceió, de todos, para todos, independente da condição social, mudou? Ou solidariedade que se transformou com ideias socialistas? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Arnaldo, o prazer é todo meu. Assim, eu acompanho o teu programa. Assim, já tivemos outros momentos. E, assim, deixar registrado aqui que eu admiro muito o seu trabalho, a forma como você conduz e pauta as suas entrevistas e o jornalismo que você faz. É uma honra estar aqui, tentar um bate-papo para a gente, de alguma forma, entender o momento atual e como eu, enquanto militante, ator político, e o partido entende como deve intervir nesse cenário político local. Falando um pouco sobre mim, Arnaldo, assim, você lê um pouco da minha trajetória, é uma trajetória que começa lá no movimento estudantil, né, na coordenação do Centro Acadêmico de História, depois na coordenação geral do DCE da UFAL, né, a minha militância lá no PSTU, né, do PSOL, do PT. Eu acho que nós, Arnaldo, vivemos hoje em dia um tempo um tanto quanto diferente daquele, né? Eu não... Ainda... Naquele tempo era necessário botar a cara na tapa e mostrar, eu estou na resistência? Eu acho que assim, eu não me vejo como um ser petrificado, percebe, congelado lá naquela ponte em São Petersburgo, sonhando o muro caiu, né? Tomar de assalto o Palácio de Inverno, assim. Eu acho que o mundo mudou. Nós temos outro contexto e, assim, usar aqui uma expressão que eu usei recentemente numa entrevista a um podcast local. Eu acho que a roupa que eu visto não me define mais. Ou seja, o partido em que eu estou não me define enquanto ser pensante. Continua pensador. Político. Acho que sim, eu sou um pensador, alguém que lê o tempo inteiro, lê a realidade, tenta interpretá-la. E, independente do partido político em que eu estiver, as ideias estão aqui. Obviamente que o tempo passou e assim eu já não me entendo mais, já não me reconheço mais no que eu era 20 anos atrás. Muitas daquelas ideias, na verdade, já não estão presentes, mas na essência eu continuo entendendo o mundo da mesma forma e assim entendendo que no Solidariedade eu posso construir assim uma ferramenta importante para intervir na realidade local, tenho autonomia para isso. Ocupa um espaço na direção que me dá as possibilidades de construir essa ferramenta e poder intervir nessa realidade. O seu partido é presidido pelo ex-deputado e militante Adeilson Bezerra, a quem eu mando um abraço, a quem eu tenho um carinho, um apreço também. Eu quero entrevistar você aqui, Adeilson, também. O Adeilson é um político, um homem de bastidor forte, e que trabalha na linha mais de centro. O senhor, que tem uma história, ele chegou a pedir, olha, nosso partido é assim, o senhor vai ter que dar uma mudadazinha? Não, muito pelo contrário. Nós brincamos muito, eu e o Adeilson, eu e ele, sobre isso, sobre as nossas divergências ideológicas e sobre como nós tratamos essas divergências no campo da política. Assim, nós não demonizamos a política, nós entendemos que o Solidariedade hoje é um partido de centro,
né, e que há, naturalmente, uma disputa pela condução do partido e pela coloração ideológica que ele pode ter. O Adeilson é um dirigente político conhecido em Alagoas pela sua habilidade, principalmente em formar chapas competitivas, e ele tem uma reconhecida habilidade nesse sentido. Responde é conhecido aqui como o rei das coligações, o mago das coligações, né, quando as coligações eram permitidas, mas é alguém, na verdade, muito pragmático. Hoje, a Solidariedade tem prefeitos, vereadores? Tem prefeitos, tem vereadores, mas em Alagoas é um partido que está se construindo. Em Alagoas, sim, não. Está em ascensão. Eu diria para você, Arnaldinho, que Adeilson é, sim, um homem que sempre gravitou pelo centro da política, mas é, acima de tudo, um pragmático. Centro-esquerda ou centro-centro? Centro-direita. Um homem de centro-direita, mas que nunca colocou, na verdade, as suas convicções ideológicas acima do pragmatismo. Sim. Adeilson é um construtor de partido que entende que o partido deve ter mandatos, né, que o partido deve ocupar espaço de poder, e ele, na verdade, se relaciona com isso de forma muito pragmática, né? É um homem de números, e eu me dou muito bem com o Adeilson, formei com ele, constituí com ele uma amizade pessoal, é alguém que tem muito respeito pelo que eu penso, e eu o respeito muito também naquilo que ele pensa. Obviamente que nós divergimos em alguns aspectos, e é comum, natural que isso aconteça. É democrático. É democrático. Mas, acima de tudo, é alguém que me deu autonomia para construir o Diretório Municipal e para materializar uma chapa competitiva para a gente disputar aqui a eleição do próximo ano. O Solidariedade vai ter candidatos a prefeitos e vereadores em Maceió e em quantos mais dos 102 municípios? Desde que a gente recebeu o partido, que a gente tomou assim, posse na direção do partido, acho que de lá para cá a gente já constituiu diretórios ou comissões provisórias em cerca de 30 e poucos, 40 municípios. Municípios grandes ou médios, pequenos? Estamos presentes em municípios grandes e pequenos. Estamos presentes em Arapiraca, estamos presentes em Delmiro Gouveia, estamos presentes em Pilar, estamos presentes em Atalaia, né? Nós estamos constituindo diretórios nesses municípios. E a partir dessa construção partidária, a gente começa a projetar a nossa possibilidade de disputas no Executivo e nas câmaras municipais. Não sabemos, eu não posso te afirmar categoricamente, porque eu estou muito ocupado com a coisa de Maceió, com a formação da chapa em Maceió e com a construção do partido em Maceió. Então, essa tarefa de construção nos estados é uma tarefa que está delegada ao Adeilson Bezerra, mas eu tenho acompanhado na medida do possível. Em Maceió, nós teremos chapa majoritária e proporcional? Arnaldo, a princípio, assim, a gente definiu que iríamos apontar um nome para disputar a prefeitura, uma pré-candidatura, e que iríamos trabalhar duro para construir uma chapa proporcional, competitiva, né? Nosso projeto é eleger 1 ou 2 vereadores na capital e apresentar uma alternativa para Maceió em oposição a esse projeto, que é um projeto, assim, que nós criticamos, que eu pessoalmente, na verdade, tenho criticado no campo da política, né? E nós entendemos que o Solidariedade tem autonomia para apresentar um projeto, né, e uma candidatura de oposição. Mas antes de você falar dessa candidatura de oposição e a gente entrar oposição ao quê e por quê, hoje o Solidariedade, tanto em Maceió como no Estado, sem entrar na esfera da gestão partidária que cabe ao Adeilson Bezerra, está aliado a quem? Então, o Solidariedade é um partido que está se constituindo em Alagoas. Nós tomamos posse na direção do partido há mais ou menos 3 meses. E, assim, pelo perfil da direção, o partido está na base do governador Paulo Dantas. Está numa composição. Há quem diga, inclusive, que o senhor é um dos pensadores da gestão Paulo Dantas. Procede essa informação de bastidor? É que eu sou uma superestimação do que eu represento para o governador Paulo Dantas. Assim, eu o tenho como um amigo pessoal. E, assim, o conheci e, assim, tenho conhecido o Paulo, assim, a cada instante.
E o governador é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que tem uma capacidade de escutar muito grande, muito permeável a mudar de opinião. O senhor tem acompanhado ele em alguns movimentos? Tenho acompanhado ele em muitos momentos, é um amigo pessoal. Esse final de semana Viagens nacionais e internacionais? Eu tive com o Paulo em Portugal, assim, eu me inscrevi em um evento internacional e, que por coincidência, ele era palestrante. Então, assim, eu pude assisti-lo em Lisboa e acompanhá-lo naquela ocasião, assim, mas o Paulo, e é esse ponto que eu acho que é muito importante, ele é uma pessoa aberta ao debate, uma pessoa, na verdade, que aprende a cada dia, e ele é muito aberto à crítica política, à opinião, né? Então, não leva para o campo pessoal? Jamais. E é uma pessoa, na verdade, que faz um esforço muito grande para sair da bolha, para ouvir outros interlocutores. Até porque o partido que o governador está, não é o seu partido, e é muito difícil, eu acho que, para você falar de outro partido, tem um peso muito forte, né? O presidente do partido é o senador Renan Calheiros. As principais lideranças é o ministro do Transporte, né? E tem ali o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, que, por eles serem hoje o maior partido do estado de Alagoas, é alvo das críticas, né? Acho que o Paulo, assim, o governador Paulo Dantas, ele, de certa forma, ocupa um espaço por força das circunstâncias políticas que ele, na verdade, não sonhou em ocupar. Veja bem, não as coisas vieram acontecendo. Se tratou de um projeto político, né, que foi desenhado na infância ou em algum momento da adolescência e efetivado agora. Eu acho que Paulo se tornou governador por força de circunstâncias políticas. E, na verdade, é alguém que se olha no espelho todo dia e fala para si mesmo, eu tenho que acertar. Tenho que acertar. Eu não projetei esse momento, mas esse momento chegou para mim e eu não posso desperdiçar a oportunidade histórica que está diante de mim. Paulo, ele tem que escrever o nome dele na história e ele tem a consciência disso, né, do momento que ele vive, das circunstâncias que levaram ele aonde ele está hoje, ocupando o espaço que ele ocupa hoje, e alguém, na verdade, que tem se cobrado muito, tem sido muito vigilante consigo mesmo, né? Não só nas práticas de governança, mas também na sua vida, na esfera da vida privada, e alguém que está tentando acertar, e está tentando acertar com muita humildade. O Arnaldo, assim, Paulo é uma pessoa, na verdade, que escuta muito, né? E que abre muito, é muito permeável à opinião do outro, né? À ponderação do outro. Ele pegou um governo de 2 gestões que apostou na infraestrutura e vinha apostando na infraestrutura. Então, ele não pode recuar e tem que trazer novidades. Aonde o senhor acha que é novidade Paulo Dantas, do MDB, a qual o seu partido é um dos aliados, e que o senhor vê que isso vai ter repercussão futura? Acho que Paulo tem alguns desafios. E acho que o primeiro deles é manter a estabilidade fiscal e econômica do Estado. O equilíbrio fiscal, o ajuste, né? Aquela Alagoas que eu conhecia, Arnaldo, quando aqui cheguei há mais de 20 anos atrás... Impagável. Ela não pode reaparecer, né? Assim, esse, na verdade, é um drama que está muito presente ainda na nossa geração. A nossa geração testemunhou e viveu alguns momentos da história de Alagoas foram muito dolorosos, né? E aí eu estou me referindo, assim, a tudo, Arnaldo, assim, ao governo, aquele governo, depois o drama do governo Theo, enfim, e tantos outros. Muita violência. Em definições econômicas, né? Uma anomia, assim, usando aqui o conceito do Durkheim, assim, uma anomia, porque, na verdade, as instituições estavam desidratadas, corroídas. O próprio cidadão já não conseguia olhar para as instituições atribuindo algum respeito a elas, né? Então, assim, e eu acho que essa Alagoas é uma Alagoas que a gente, na verdade, pavimentou o caminho para superar, e talvez tenha sido esse o grande mérito do governo Renan Filho. Pavimentar o caminho para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Arnaldo, em outro patamar civilizatório. É verdade. A discussão agora é outro nível, né? E eu acho que essa grande conquista, na verdade, é uma conquista que não pode ser arriscada. O Paulo não pode arriscar. Além do MDB, do governo Paulo Dantas, está nessa base de sustentação, o Solidariedade é aliado de quem mais nesse grupo político? Do PT, por exemplo? Sim, nós temos... Apoia o governo Lula?
apoiamos o governo Lula. Nacionalmente, nós estivemos Até porque ia ficar difícil para o senhor dizer que não apoiava, né? Pois é, e aí isso remete à primeira pergunta que você me fez. Eu estaria, na verdade, muito mal comigo mesmo e até rompendo comigo mesmo, Arnaldo, com tudo que eu fui até agora, se eu me tornasse um bolsonarista. Sim. Se eu fosse para a extrema-direita. Aí eu estaria me divorciando comigo mesmo. Sim. Seria uma ruptura, na verdade, com minha alma e com as coisas que eu acredito. Isso é uma prática que no futuro não pode acontecer, ir para esse outro lado? Não me vejo, isso, assim, eu continuo. É claro, né, Arnaldo, assim, não estou petrificado, não estou congelado. Eu estou tentando me reinterpretar, rever meus pensamentos todos os dias. Mas, na essência, na verdade, eu continuo tendo o mesmo horizonte político, né? A ideia da social-democracia está muito presente na minha cabeça, a ideia de um Estado que possa, na verdade, atuar para induzir o crescimento econômico, para mitigar essas sequelas históricas com as quais nós ainda convivemos em Alagoas. Esses indicadores sociais ainda estão perversos. Muito. E eu, por ser historiador, Arnaldo, a política, na verdade, é muito ingrata nesse sentido, né? O político, assim, até pela lógica da disputa, ele tem que atribuir todas as mazelas a quem está no poder, agora. Isso é natural da política, né? O historiador não. O historiador ele tem que compreender que os problemas são históricos. Ainda que eu tenha o atual prefeito de Maceió como meu adversário, eu entendo que determinados problemas aqui não foram construídos por ele. É uma herança. E entendo que se eu fosse adversário do governador Paulo Dantas, não fosse um aliado político dele, eu também não poderia debitar na conta dele, por exemplo, alguns indicadores sociais. Existe uma construção histórica por trás disso. E história se supera com história, né? Não se supera com mágica, né? Você vê que eu tenho 30 minutos de entrevista com o senhor e a minha direção de produção já gritou para lá, você tem agora 10 minutos de entrevista. Eu quero aproveitar ao máximo esses 10 minutos, porque tem muita gente ali querendo saber de uma coisa. Como aliado, os bastidores indicam que o MDB terá alguns candidatos ao governo municipal de municípios estratégicos. Um deles é Maceió. Me parece que em Arapiraca não haverá grande mudança, porque o prefeito já foi vice-governador, é do MDB ainda, apesar de ter tido umas divergências com os Calheiros no futuro, mas continua no MDB, o Luciano Barbosa. E na capital aqui há um interesse visando as eleições gerais do próximo ano. O senhor confirma essa tese de bastidores que o MDB, o Solidariedade e outros partidos poderão engrossar uma fileira de opositores à JHC? Eu vi até um texto, um artigo recente escrito pelo meu amigo jornalista Ricardo Mota, intitulado Todo Mundo Laranja de Todo Mundo. Um grande abraço para o Ricardo Mota, de quem eu sou assinado embaixo, fã, amigo, admirador, etc, etc, etc. Um abraço também, Ricardo. Mas eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que em Arapiraca eu vou cometer aqui um pecado, assim, porque a política é muito dinâmica e, assim, eu me lembro do Fernando Henrique eleito prefeito de São Paulo, você deve se recordar também, em 1986, tira uma foto para a Folha de São Paulo sentado na cadeira de prefeito. E perdeu a eleição para o Jânio Quadros. Exatamente. Acho que ele deu uma entrevista e ele disse que era ateu, né? Na entrevista que ele repercutia naquela sociedade muito conservadora, enfim. Perdeu a eleição. Mas em Arapiraca me parece que o jogo está jogado. Já está jogado. O jogo está jogado, não tem muito o que se fazer ali. Não se fala em oposição lá, acho que o Luciano está prestes a ganhar de WO a eleição, né? Eu acho que não, mas os números são desfavoráveis, né? Por enquanto, né? Mas não dá para sentar na cadeira e dizer, estou reeleito. Eu estou reeleito, mas assim... Em Maceió há um favoritismo, assim, óbvio do atual prefeito. E isso é muito fruto de uma realidade complexa e eu acho que aí, na verdade, nós estamos tendo um problema. Nós, assim, quando eu uso o termo nós, assim, eu me refiro à oposição. Não estamos sabendo, na verdade, dialogar com a população sobre o que é o governo do João. O senhor será candidato a prefeito? Não está no meu horizonte nesse momento, Arnaldo, sendo muito franco com você. Obviamente, mas o Solidariedade terá um candidato a prefeito? Provável que sim. Eu faço parte de um grupo político, liderado pelo governador Paulo Dantas. Se fala em Lobão. O Lobão, na verdade, é filiado ao nosso partido e, como qualquer filiado ao partido, ele tem o direito de reivindicar uma pré-candidatura.
Assim. Mas o Solidariedade vai admitir, usando a expressão do Ricardo, querido Ricardo Mota, jornalista conceituado aqui do Estado de Alagoas e quem iniciou as discussões políticas em blogs, essa coisa toda, o seu partido vai aceitar laranja? Eu acho que, na verdade, aí eu... Nem o senhor aceita ser laranja? Não. Assim, eu acho que, assim, nós temos em comum, aí realmente é uma discussão complexa, temos em comum o fato de estarmos filiados a partidos que são da base do governo Paulo Dantas. Eu tenho o governador Paulo Dantas como líder político, assim, mas também lidera um partido que tem autonomia e independência para apontar um candidato à prefeitura de Maceió. O que é que esse candidato teria em comum com um candidato do MDB, por exemplo? Popularidade? O fato de sermos oposição ao governo do João Henrique. E aí, assim, o eleitorado, ele vai assimilar melhor uma dessas candidaturas, naturalmente. Há quem diga hoje que Maceió está crescendo por conta de investimentos do prefeito JHC em áreas de habitação popular, que a Secretaria de Infraestrutura do governo Paulo Dantas também vem investindo. Há quem diga que o saneamento do Salgadinho poderá ser um cabo eleitoral muito forte. A gestão também de JHC recebe crítica, mas até agora nenhuma efetivamente comprovada, apesar de ter uma CPI em curso, né, que vai investigar a Braskem de quebra o hospital, que foi comprado, o Hospital do Coração. Pelo menos é o que o senador Renan Calheiros diz. Aonde atacar? Eu acho que esse é o grande problema, esse último que você citou. Eu acho que, na verdade, os investimentos que estão sendo feitos aqui em Maceió, eles são fruto de uma operação, no mínimo, controversa. Eu acho que, na verdade, assim, sob o eufemismo de indenização, você privatizou uma parte da cidade, você mercantilizou uma parte da cidade, com uma empresa de mineração que foi responsável pela maior tragédia urbana que o mundo viveu nesse século. Eu não conheço um outro centro urbano que tenha vivenciado ou que esteja vivenciando o que Maceió vivenciou nos últimos anos. A gente tem refugiados dentro da nossa cidade. Eu uso o termo refugiados. São 60 mil refugiados que foram obrigados a se deslocar para outros locais da cidade, para outros lugares da cidade. Sem falar aqui, na verdade, do drama vivido por comerciantes, porque o cara pode até morar em outra casa, mas o cara que tinha uma lojinha ali, uma padaria ali, um açougue ali, ele não vai conseguir se reinventar como comerciante em outro lugar. Aí você, na verdade, ignora e despreza todos esses dramas pessoais, você despreza uma memória histórica que foi neutralizada, eliminada, né? Todo o drama psicológico, né? Pactua, na verdade, uma negociação obscura com a Braskem, né? Privatiza uma parte da cidade, porque a empresa está se tornando proprietária de um enorme perímetro da cidade. Né? 4 bairros, né? Bairros. Pinheiro, Mutante, Bebedouro. Lá na frente, na verdade, ela vai poder lucrar e ganhar ainda mais com isso. E você pega esses investimentos para maquiar a cidade, né? Para impor, na verdade, uma maquiagem ainda mais... Como é que é o termo que o pessoal usa? Instagramável, né? Na cidade. E viabilizar com base na propaganda, e nisso ele é muito competente, na comunicação, no imaginário das pessoas, uma cidade que, ao meu ver, não existe na vida real. Se o senhor fosse... Porque eu tenho agora 5 minutos. O cara tá... Nossa conversa tá... Eu vou ter que convidar ele de novo, né? Mas eu quero aproveitar isso aqui pra gente. Se o senhor fosse candidato a prefeito, qual seria a alternativa para a gente não ter uma Maceió que tem 100 favelas, 9 foram embora com os bairros que foram desativados, 4 deles. Nós temos 2 programas aí do governo do estado e da prefeitura, Vida Nova nas Grotas e o Brota nas Grotas, ou do governo do estado, que querem melhorar a qualidade de vida. O que o senhor faria para a Maceió do atraso não voltar mais? Eu acho que, acima de tudo, e eu não vejo esse compromisso nem essa motivação por parte do atual prefeito, acho que quem governar Maceió vai ter que dialogar com o governo federal, dialogar com o governo estadual, no sentido de deixar nossos egoísmos, vaidades e individualidades de lado para enfrentar os problemas dessa cidade em parceria.
né? Quais são os principais problemas que o senhor vê hoje? O pior problema dessa cidade, e aí eu não debito na conta daquele que está no poder agora, é o passivo social dela, passivo socioeconômico dessa cidade. 92 grotas e favelas. 92 grotas e favelas. Essas pessoas existem. 100 mil habitantes. E o sonho dessas pessoas, na verdade, não é ali na praia tirar uma foto na cadeira gigante, sabe, Arnaldo? Assim, não é ir ali e tirar uma foto. Para essas pessoas, a realidade é muito mais dura, né? Maceió não pode ser, na verdade, a cidade para os turistas. Maceió vai ser uma cidade para o turismo, sim, esse estado inteiro, quando esse estado e essa cidade forem, acima de tudo, responsáveis por quem vive nela. Porque eu não posso, na verdade, me preocupar em arrumar minha casa quando eu receber visitas, Arnaldo. Percebe? Ó, o Arnaldinho vai me visitar, vem tomar um café aqui hoje. Então, aí arruma a casa toda. Deixa eu jogar sujeira para baixo do tapete, deixa eu arrumar a casa. E eu tenho que ter uma boa casa, eu tenho que viver em paz nessa casa. Como é que o senhor analisa receber as pessoas? O Vida... Não querendo interromper, mas já interrompendo, porque eu tenho que aproveitar ao máximo o senhor aqui, né? O Vida Nova nas Grotas, que é o do governo Paulo Dantas, e o Brota nas Grotas, que é a mesma coisa. São dois programas que significam a mesma coisa. A presença do Estado nessas comunidades. Como é que o senhor analisa esses dois? Acho fantástico. Acho que, na verdade, assim, são projetos que deveriam ser assim, instituídos como programas de Estado. E não de gestão. Né? Aliás, eu tenho falado muito nisso. Quando a gente começar, na verdade, a institucionalizar determinadas políticas, a gente vai ter um eleitor menos permeável a esse troca, a toma lá da cá, enfim, eu acho que é uma conquista civilizatória esse projeto. Eu discuti muito esse projeto com o ex-secretário da Fazenda, Jorge Santoro, assim, as ideias da ONU. Então, eu acho que é uma conquista civilizatória, cara. E eu acho que os governos deveriam assumir o compromisso com a institucionalização dessas políticas, sabe, Arnaldo? Assim, não só essa, outras, poderíamos discutir outras, como o CRIA, por exemplo. O projeto CRIA. O projeto CRIA é um projeto essencial. De creches? De creches, né, de educação infantil. Então, assim, os governos deveriam ter um compromisso, né, com a institucionalização dessas políticas. Independente de quem estiver na gestão, né? Porque senão a gente fica à mercê de disputas mesquinhas, né? E aí os programas, à mercê dessas disputas, lá na frente são desativados, não tem a continuidade, porque o resultado de uma política pública não pode ser colhido amanhã, sabe, Arnaldo? O resultado, muitas vezes, na verdade, aponta para um futuro de médio, longo prazo. Mas aí vem um governante, desativa um projeto e tal, e essas eventuais consequências positivas acabam sendo solapadas no meio do caminho, né? Eu quero dizer, você vai dizer comigo, muito obrigado por sua presença aqui, eu vou ter que lhe convidar. Nós estamos conversando há 30 minutos e você vai ter que voltar. Arnaldinho, eu queria agradecer a você, foi uma honra ter participado do seu programa e me coloco à disposição sempre que você precisar para contribuir com o debate. Nós vamos trazer ele aqui para saber se foi o Solidariedade que virou socialista ou o socialista que virou de centro? Não, Solidariedade é melhor. Muito obrigado. Obrigado a você, Arnaldo. Obrigado.